O povo que não existe no mapa. Olá, aventureiros do desconhecido. Sejam bem-vindos ao canal, onde a realidade se encontra com o mistério. Hoje, vamos mergulhar em uma história tão fascinante que te fará questionar o que é real e o que é apenas um sussurro da nossa mente. Preparem-se, porque há sonhos que parecem muito mais vívidos que o nosso dia a dia, não é mesmo? E existem lugares, ou talvez eu devesse dizer dimensões, que só ganhamos acesso quando nos entregamos ao sono profundo. Mas o que aconteceria se um desses lugares, um desses povos, começasse a te chamar de volta? E se essa ligação se tornasse tão forte, tão real, que a fronteira entre o sonho e a vigília simplesmente deixasse de existir? Esta é a incrível e um tanto assustadora história de um antropólogo destemido, um homem de ciência e razão que se viu completamente enredado pelo chamado de uma aldeia. Uma aldeia que, segundo todos os registros e mapas, simplesmente não existe. Pelo menos não no nosso mundo acordado. Acompanhe essa jornada conosco. Nosso protagonista é o renomado professor Elias, um antropólogo dedicado e cético. Há meses, ele vinha sendo assombrado por um mesmo sonho, uma visão recorrente que se repetia noite após noite, com detalhes cada vez mais nítidos e convincentes. Era sempre a mesma cena deslumbrante. Um vale majestoso, protegido e abraçado por árvores tão altas que pareciam tocar o céu. No coração desse vale, ele via ocas circulares, construções com uma arquitetura orgânica e intrigante, adornadas com desenhos em espiral que pareciam dançar nas paredes de barro. E o mais cativante de tudo, o povo, uma tribo de olhos serenos, acolhedores, que se movia com uma graça singular e entoava uma melodia. Ah, essa melodia! Era um canto hipnótico, antigo e cheio de uma sabedoria que parecia atravessar milênios. Uma canção que ressoava em sua alma e o deixava completamente tomado. Elias acordava invariavelmente encharcado de suor, com o coração acelerado e aquela melodia ainda ecoando poderosamente em sua mente, como se tivesse acabado de ouvi-la. Tentou de tudo para registrá-la, para provar a si mesmo e aos outros a sua existência. Corria para o gravador ao despertar, pressionava o botão de REC na esperança de capturar aquele som etéreo. Mas toda vez que tentava reproduzir o áudio, na expectativa de reviver aquela experiência sonora, o que encontrava era apenas o silêncio mais absoluto. Nem um traço, nem uma nota. Nada. Era como se a melodia pertencesse exclusivamente ao reino dos seus sonhos, incapaz de cruzar a barreira para a realidade tangível. Essa frustração só aumentava sua obsessão e sua curiosidade. A razão de Elias estava sendo posta à prova. Como um cientista, ele precisava de provas, de algo concreto. Não podia aceitar que algo tão real, tão palpável em seus sonhos, fosse pura invenção. A melodia que não podia ser gravada, a visão do vale que o chamava. Tudo isso o empurrava para uma decisão ousada, impensável para a maioria. Determinado a desvendar esse mistério que consumia suas noites e seus pensamentos, Elias não hesitou. Ele arrumou suas malas, preparou sua mochila e partiu para uma expedição. Mas não era uma expedição comum. Era uma busca pelo impossível, rumo ao coração da Amazônia, a floresta mais densa e misteriosa do planeta. Ele levou consigo os recursos que um bom antropólogo consideraria essenciais: mapas detalhados, uma bússola confiável, suprimentos e, o mais importante de tudo, um caderno. Mas este não era um caderno qualquer de anotações de campo. Era o seu diário de sonhos, preenchido com descrições minuciosas e desenhos do vale e de seu povo. Por dias a fio, Elias caminhou incansavelmente, enfrentando rios caudalosos, densas neblinas que engoliam a paisagem e um silêncio profundo, que era quebrado apenas pelos sons da própria floresta, quase como um convite. A cada passo, a cada dia que passava, a busca parecia mais e mais quimérica.
Até que no que parecia ser apenas mais um dia de exaustiva caminhada, algo extraordinário aconteceu. Em meio à imensidão verde e aparentemente interminável da floresta, Elias se deparou com o impensável, com o que a lógica e a ciência consideravam impossível. Ali estava ele, o vale, exatamente como em seus sonhos. As árvores altíssimas que o abraçavam, a formação geográfica, a luz que banhava o lugar. Era idêntico, cada detalhe em seu devido lugar. Seu coração disparou. Era real, ele havia encontrado. Mas ao mesmo tempo em que a euforia o dominava, uma sensação de vazio tomou conta dele. Não havia ninguém. As ocas circulares estavam lá, intocadas, como se tivessem sido abandonadas há pouco, mas completamente vazias. Os desenhos em espiral adornavam as paredes com a mesma beleza que ele havia visto dormindo, mas o lugar era desprovido de vida humana. Nem um som de voz, nem uma fogueira acesa. Apenas o silêncio da natureza, como se o povo tivesse se desvanecido no ar. Onde estavam os olhos serenos? Onde estava a melodia? Onde estava todo o povo que preenchia seus sonhos? Era um mistério dentro de um mistério, ainda mais profundo do que ele imaginara. Naquela noite, sob um céu estrelado que parecia ainda mais vasto e misterioso na imensidão da Amazônia, Elias montou seu acampamento no centro daquele vale. Ele não podia ir embora, não depois de ter chegado tão perto. A chama da fogueira dançava, projetando sombras longas e fantasmagóricas nas árvores e nas ocas vazias ao redor. Enquanto ele se dedicava a registrar suas observações no caderno, tentando dar sentido àquilo tudo, o som... Ele o ouviu novamente. Era uma flauta. Não uma flauta qualquer, mas a mesma melodia do sonho, suave e etérea, vinda de algum lugar além das árvores, como um sussurro do vento. Seu coração acelerou. Sem hesitar, ele pegou seu gravador, o mesmo que tantas vezes havia capturado apenas o silêncio, e o ligou. Apontou-o na direção de onde o som parecia vir, esperançoso de finalmente ter uma prova, um registro. A flauta continuava a tocar, e ele pôde sentir cada nota vibrar em seu peito. Ao reproduzir a gravação, sua pele se arrepiou. A melodia da flauta estava lá, nítida, envolvente. Mas não era só isso. Havia algo mais, algo que antes não estava. Vozes, sussurros, vozes antigas que pareciam vir de um tempo ancestral e que, em meio ao canto da flauta, pareciam se unir em um coro. E, de forma inconfundível, elas chamavam o seu nome. O vento, que até então estava suave, soprou forte e repentinamente, como se o próprio vale estivesse reagindo ao chamado. As chamas da fogueira se curvaram e dançaram, quase se apagando por um instante. E então, tão subitamente quanto começou, o som da flauta parou. As vozes silenciaram. Um completo e absoluto silêncio dominou o vale. Um silêncio carregado de expectativa e de um medo quase palpável. Elias ficou imóvel, o gravador em suas mãos, o som do próprio batimento cardíaco preenchendo o vazio. O que estava acontecendo? Seria um convite? Uma advertência? Ele não sabia, mas sentia que o seu destino estava prestes a se selar. Na manhã seguinte, os primeiros raios de sol romperam a folhagem densa, revelando o acampamento de Elias. Tudo estava em seu devido lugar. A barraca armada, a fogueira com as brasas ainda mornas, seus pertences espalhados. Mas Elias havia sumido. Nenhum bilhete, nenhum rastro. Apenas o gravador que ele usara na noite anterior jazia no chão como um oráculo mudo. Quando a equipe de resgate, alertada por sua ausência prolongada, chegou ao local, encontrou o acampamento intacto, mas sem seu explorador. Curiosos, eles pegaram o gravador e o reproduziram, ouvindo a melodia da flauta, os sussurros e as vozes chamando seu nome. E logo após o chamado das vozes, veio a última frase gravada. A voz de Elias, fraca, distante, mas com uma clareza arrepiante, dizia: "Eles me chamam."
E agora eu me lembro. Quando tentaram, mais tarde, marcar o local exato daquele vale no mapa para futuras expedições ou para entender o ocorrido, a coordenada simplesmente não existia. Era como se o vale tivesse sido engolido pela floresta, ou talvez pela própria dimensão de onde viera. Não aparecia nas fotos de satélite, não havia registros em nenhum arquivo cartográfico, nenhuma memória dos locais ou daqueles que o haviam avistado parecia sólida o suficiente para localizá-lo novamente. O vale, o povo e agora Elias pareciam ter se fundido em uma realidade que desafiava a lógica e a ciência. Há histórias, meus amigos, que não se contam apenas. Elas nos escolhem, elas nos encontram e, de alguma forma, nos convocam para serem lembradas. A história do professor Elias e do povo que só existe nos sonhos é uma dessas. Ela nos faz perguntar: o que mais existe além da nossa percepção? Que outros mundos podem estar apenas um sono de distância? O universo é muito mais misterioso do que imaginamos, e talvez os verdadeiros mapas ainda estejam esperando para serem desenhados nos nossos corações. Se você ficou tão intrigado quanto eu por essa história, deixe seu like, inscreva-se no canal para não perder nenhuma de nossas jornadas pelo desconhecido e compartilhe com seus amigos. Qual o sonho mais real que você já teve? Conte para a gente nos comentários. Muito obrigado por assistir e até a próxima aventura.